Apresentação: Alberto César. Olá, meus amigos, boa tarde mais uma vez. Já estamos chegando aqui com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral trazendo entrevistas importantes, interessantes, pontuais, para esse momento tão complicado que está vivendo o Brasil e o mundo. E nós falamos em nome da Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. A farmácia tem um WhatsApp disponibilizado para você fazer o orçamento da sua medicação. É o 99127. E por esse WhatsApp, você faz o orçamento da sua medicação e pode, inclusive, receber em sua casa. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. E hoje, meus amigos, eu vou começar com Anderson Melo, que é psicólogo comportamental. E o assunto de hoje é depressão. O Anderson tem cursos voltados aí para a depressão, pelo Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento, IBAC, e outros. E é formado em terapia por contingência de reforçamento pelo Instituto ITCR Campinas. Anderson Melo, bem-vindo, tudo bem com você? Oi, Alberto, boa tarde, tudo jóia. Prazer estar aqui com você nessa tarde, falando desse tema tão importante, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Boa tarde a todos os ouvintes e fico à disposição. Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar. Aliás, a nossa entrevista, assim, bem uma conversa, como se a gente se encontrasse aí num café e ficasse conversando, tentando esclarecer alguma coisa, sobretudo nesse momento muito, muito difícil, muito complicado. Eu começo perguntando a você, Anderson, o seguinte, hein? Depressão depressão é uma doença? A gente vai adquirindo isso devagarinho? É uma doença que aparece de uma vez? Se é que é uma doença? Fala pra gente. A depressão ela é categorizada, né, como um transtorno de humor. Então a gente pode considerar que sim, ela é uma doença, ela está lá no CID, né, catalogada, dentro da comunidade médica, inclusive podemos dizer sim que é uma doença. Agora, como que ela começa, Alberto, é muito complicado a gente dizer de uma forma específica, porque não tem um jeito único, sabe? Ela pode começar de muitos jeitos diferentes, mas em geral, a pessoa percebe que ela está entrando num quadro depressivo de duas formas, né? Ela começa a perceber que ela começa a sentir que é uma tristeza intensa, que não passa por um período de 15 dias, pelo menos. E ela começa a perceber que algumas coisas que antes ela fazia e davam prazer, vão deixando de ter esse prazer. Por exemplo, uma pessoa que toca violão, né? Ela de repente tem uma banda lá e toca. Aquilo que a princípio tinha tanto prazer para ela, vai deixando de ter graça, sabe? Então, o violão já está ficando meio sem graça, já não estou gostando mais dessa atividade. Um outro exemplo, né? Tem gente que gosta de ir na igreja, né? Até ir para a igreja vai deixando de ter graça. Então vai deixando de ter prazer naquilo que dava prazer anteriormente. Mais ou menos isso. Exatamente. Tá. Agora, prazer nas atividades, na vida, no relacionamento, é tudo isso. Bom, então eu acho que eu devo estar muito longe da depressão, porque a primeira coisa que eu faço, assim que eu me levanto, olha que coisa, você falou de tocar violão, né? Por uma questão logística aqui na minha casa, eu me troco, eu tenho um quarto de vestir só meu aqui, e nesse quarto tem um violão. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego nesse quarto é pegar o violão e toco uma musiquinha antes de fazer qualquer outra coisa. Por enquanto tem me dado muito prazer, viu? E que continue. Agora... Pode falar. Desculpa, eu te interrompi. Não, é bem isso mesmo, né? Daqui a pouquinho acho que a gente vai falar um pouco sobre a prevenção disso na pandemia, mas sim. O caminho é esse, achar coisas que te dão prazer e tentar se envolver com aquilo. Né? Tá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo. Aspecto financeiro pode levar as pessoas à depressão? Olha, tem algumas pesquisas que foram feitas recentemente até, né? Que mostram o seguinte: a desigualdade social, ela está atrelada fortemente aos transtornos mentais, né? Por quê, Alberto? Imagina o seguinte, a pessoa que está numa classe social mais baixa,
ela tende a se comparar o tempo todo e a desenhar objetivos que não são concretos para alcançar aquilo que ela está vendo na mídia, né? Aquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo, etc. E isso, você desenhando metas infundadas, você não consegue atingir seus objetivos. E aí você começa a entrar num declínio ali, numa condição psicológica ruim, né? Então, questões financeiras, sociais, estão diretamente atreladas com transtornos depressivos. Agora, eu não sei se a sua pergunta é no sentido de ter, por exemplo, ter um poder aquisitivo e não ter depressão. É isso que você quer dizer? Não, porque às vezes as pessoas, elas estão numa situação na vida e, de repente, acabam perdendo esse poder financeiro, poder de compra, e isso aí pode, de repente, desencadear uma depressão. Mas na contramão disso, o Anderson, a gente vê o seguinte: eu conheço pessoas que passaram pelo processo de depressão, e até me parece que quem passou por esse processo tem que se policiar a todo momento para não voltar, mas que são pessoas ricas, pessoas extremamente bem-sucedidas na vida, extremamente esclarecidas, com família formada, de repente se encontram num quadro de depressão. É difícil explicar, né? Na verdade, isso a gente é bem comum de se ver. Por exemplo, nós tivemos um DJ internacional, eu não sei nem pronunciar o nome dele, não sei se é Avicii ou Avicii, enfim, quem gosta aí vai saber dizer melhor que eu. Ele cometeu suicídio e vinha acometido de uma depressão já fazia um tempo. E assim, era um milionário, né? Milionário. Para você ver como que não necessariamente é o dinheiro que faz você ter ou não a depressão, né? É a forma como você vive a sua vida, a forma como você percebe o mundo. A depressão, ela faz isso, ela altera a forma como eu sinto o mundo e como eu vou agir sobre o mundo, né? E essa percepção indifere do poder aquisitivo da pessoa, né? Claro que, como eu te falei, já existem pesquisas que mostram que uma classe social mais baixa está mais vulnerável à depressão, né? Existe esse estudo, mas assim, não é, eu tenho muito dinheiro. Não é condição sine qua non, né? Não é uma regra, entendeu? Qualquer um é sujeito a ser cometido por isso. O Anderson, por exemplo, há muitas pessoas que são, que têm alguns problemas e que na própria família as pessoas falam para ela, olha, os familiares falam, você precisava procurar ajuda, procurar aí um terapeuta e tal, e as pessoas às vezes até se revoltam, imagina, não tenho nada e tal. Com relação à depressão, a pessoa que está em depressão, ela aceita estar nessa condição e ela tem vontade de procurar ajuda para sair desse trânsito, digamos assim? Vamos lá, Alberto, veja só, é bem complicada essa situação, por quê? Até a pessoa entender que ela realmente precisa de ajuda, ela já vai ter sofrido muito. Em geral, é isso que eu vejo. A pessoa vai deixando o dia passar, isso aqui é só uma tristeza, isso aqui é passageiro, isso aqui vai passar, isso aqui é coisa da minha cabeça, é só eu tentar me distrair. E aí ela vai se enganando, se sabotando, sabe? E deixando o tempo correr. E aí, quanto mais você vai piorando, mais a sua situação vai saindo do controle. E aí a pessoa só deixa para buscar ajuda, não de forma preventiva, mas somente na hora que o negócio está explodindo, né? Que está quase beirando um suicídio, que está quase beirando a saída do emprego, que está quase beirando a separação conjugal, né? Então, existe assim, não só nos casos de depressão, né? Mas em geral, as pessoas pensam que psicólogo e psiquiatra é coisa de louco. Existe isso ainda, infelizmente, existe um preconceito muito grande. E isso precisa ser quebrado, porque, na verdade, psicólogo e psiquiatra é para qualquer um que quer cuidar da sua saúde mental e não necessariamente está numa situação de loucura, vamos dizer assim. Mas como fazer essa pessoa entender que ela precisa de uma ajuda? Olha, a primeira questão aqui é você não julgar, né? Você tem que acolher essa pessoa. Porque a pessoa que está em depressão, ela já está num sofrimento intenso. Ela já acha que ela não é merecedora das coisas boas da vida. Ela já acha que ela é a pior pessoa do mundo, ela se acha um peso para os outros. Então, se você chega nela e fala, olha, isso aí é falta de Deus, isso aí é falta de ética, isso aí é falta de caráter, você tem que ser mais forte do que isso, a pessoa vai entender isso como um ataque.
Então, abordar um depressivo dessa forma não é o melhor jeito de você ajudá-la. Você precisa acolhê-la, se colocar no espaço de ouvinte, né, de receber o que ela está te dizendo, porque o depressivo tem essa necessidade de colocar isso para fora, né? Então, acolher essa pessoa e num segundo momento depois que você já demonstrou que ela pode se sentir acolhida por você, aí sim você vai, aquele ditado, comendo pelas beiradas, sabe? Entendi. Primeiro você precisa fazer com que a pessoa sinta confiança em você. Exato, porque senão você é só mais um. Porque é assim que as pessoas são. Isso é só mais um falando que eu não estou bem. E não é assim, né? Você precisa ter um espaço de acolhimento para aquela pessoa. Mas não é só o psicólogo que faz isso? Não. Todo mundo pode acolher, né? Dar um ombro amigo. Sabe aquela história do ombro amigo? Agora, ela por si... Desculpa, às vezes eu te interrompo, Anderson, porque o nosso tempo aqui é meio curto. Eu preciso colocar as perguntas aí para você esclarecer os nossos ouvintes. Por exemplo, a pessoa por si só, dificilmente ela vai procurar ajuda? É bem relativo, mas em geral elas não buscam ajuda por si só. Elas buscam ajuda geralmente porque está impactando alguma área da vida delas, né? Então, eu estou sofrendo no trabalho, já não tenho mais energia para executar as minhas atividades, a esposa ou o marido está reclamando porque já não existe mais uma disposição para uma relação conjugal saudável, né? Então a pessoa só quer ficar isolada, e aí socialmente ela começa a se sentir prejudicada até que ela busca ajuda, mas ela por si só, às vezes é muito difícil, porque ela tem que enfrentar muitos muros, né? Até conseguir chegar nessa conclusão. Não são todos, tá, Alberto? Existem pessoas que têm consciência suficiente para buscar ajuda sozinha, isso acontece, mas em geral é mais difícil. Tá, daqui a pouco, nós vamos fazer um intervalo, depois do intervalo eu quero que você passe algumas dicas para como a gente deve prevenir, até para a gente próprio, né? E também para a gente ajudar algumas pessoas que talvez estejam entrando nesse processo. E como toda doença, né? Quando ela é detectada no começo, é mais fácil de ter tratamento, não é assim? Isso, exatamente, é muito mais fácil. Tá. A depressão se trata com medicação também? Não é só o aspecto comportamental que você tenta mudar com sessões de terapia e tal. Aí também entra a medicação? A maioria dos casos, Alberto, sim. Claro que tem que ser feita uma análise, né? A pessoa não pode simplesmente pensar, tenho depressão, vou na farmácia, no mercado negro, sei lá onde ela vai conseguir uma receita e vai comprar antidepressivo. Isso não pode acontecer. Mas sim, existe o tratamento farmacológico, onde um psiquiatra, que é parceiro do psicólogo, né, é um trabalho em conjunto, vai receitar os antidepressivos apropriados para aquela pessoa. O que acontece é que as pessoas tentam se automedicar às vezes, e o remédio para aquela pessoa não seria aquele, seria outro, porque existe uma sensibilidade genética aos remédios. Isso é um psiquiatra que tem que acompanhar. Mas sim, então existe o aspecto comportamental, social, psicológico, que é o psicólogo que vai ajudar, e o aspecto farmacológico, que é o psiquiatra que vai ajudar. Então, sim, então as duas coisas são importantes. Quando você está tratando de uma pessoa, quando a pessoa está fazendo aí várias sessões com você e tal, você não tem essa prerrogativa de prescrever a medicação, ou não? Ou não, tem? Não. Na verdade, quem pode prescrever medicação é o médico, no caso, o psiquiatra, né? As pessoas confundem muito isso às vezes, né, Alberto? O papel do psiquiatra e do psicólogo. E é bem isso. O psiquiatra, ele olha para você a partir de uma perspectiva biológica. Então, você tem depressão? Você tem depressão porque existe uma disfunção do seu sistema nervoso, existe um problema de recaptação de serotonina, de noradrenalina, que são neurotransmissores, e você toma esse remédio X, isso vai equilibrar. Ponto. Isso que o psiquiatra faz. O psicólogo vai pensar, bom, tem tudo isso aí, e agora vamos olhar para a sua vida. Então, você entrou nessa situação porque você entrou num processo de separação conjugal, você não está conseguindo lidar mais com essa separação do seu casamento, e agora o que a gente vai fazer com a tua vida? É isso. É bem resumido, tá? Não é tão simples, mas para a gente resumir que o nosso curto tempo seria isso. Sim, entendi. Não, mas, por exemplo, quando você trata de um paciente, você percebe a necessidade de apoio de uma medicação, você encaminha para o psiquiatra, é isso? Exatamente. Eu já tenho na minha rede de contato os devidos psiquiatras, né, que são parceiros meus, a gente trabalha em conjunto,
E havendo a necessidade, eticamente, eu preciso encaminhar essa pessoa. Eu sempre digo isso, né, Alberto? O bom psicólogo sabe quando encaminhar para um psiquiatra e um bom psiquiatra sabe quando encaminhar para o psicólogo. Ah, muito bem. É uma mão aí de duas vias, né? É uma via de duas mãos. Ao contrário. É uma necessidade, né? A gente precisa ver esse trabalho multidisciplinar. Tá. Segura um pouquinho aí, Anderson Mello, psicólogo, que está me dando essa entrevista muito interessante, falando sobre esse mal do século, né? A depressão. E a gente volta já com ele na nossa entrevista no Visão Geral. Aguarde instante só. Estamos apresentando Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento: Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Qual é a fórmula da saúde? Quem vive a saúde com precisão de miligrama afirma que saúde não tem uma fórmula, tem muitas. Saúde é tudo que deixa sua rotina imensamente feliz. A fórmula da saúde está no sorriso das crianças, na alegria do almoço de domingo, no abraço carinhoso da mãe, no encontro com o grande amor. E para você aproveitar tudo isso, a Fórmula e Companhia trabalha com precisão e rigor para que o seu medicamento seja exatamente como o seu médico prescreveu. Ligue, faça um orçamento 0800 111 747 0800 111 747. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Em Campinas, 1h17. Rádio Brasil, 70 anos com você. Voltamos a apresentar Visão Geral, o seu programa de entrevista. Apresentação: Alberto César. Muito bem, estamos de volta no nosso Visão Geral de hoje, em nome da Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. E a farmácia tem um 0800 aí, você liga, não paga nada, faz o orçamento da sua medicação e você pode receber em sua casa. É o 0800 111 747. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Anderson Mello, psicólogo comportamental, é o nosso entrevistado de hoje. O Anderson, falar uma coisa aqui, eu encerrei aqui o primeiro bloco falando que a depressão é o mal do século. Pô, esse século está começando, tivemos só 20% dele. Toda doença que é detectada no começo pode ser resolvida muito mais facilmente. Então, será que esse jeito não resolve o problema da depressão ou a gente vai viver mais 80 anos com esse problema? Não, Alberto, essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque não tem uma fórmula mágica. Para você ter ideia, nós estamos no início do século, mas os números não são nada bons. Houve um aumento muito significativo, eu não vou me lembrar de números exatos agora, né? Mas foi feito um estudo em 2011 e tinha um percentual de pessoas com depressão no mundo. Depois, em 2016, foi feito outro e esse número de pessoas com depressão triplicou. Olha que coisa. Olha então, que coisa, hein? as pesquisas indicam que é o mal do século e, assim, infelizmente, eu acho que é uma tendência. As pessoas vão começar a pensar mais em saúde mental a partir de agora, né? A saúde mental, ela ainda é muito colocada na periferia, ninguém dá muita atenção, né? Se você tem uma dor de dente, opa, vou no dentista. Se você tem uma dor de cabeça, você vai procurar um médico especialista. Mas se a sua dor é emocional, você acaba deixando de lado. Mas a partir de agora as pessoas vão precisar, não é nem querer, mas é precisar prestar mais atenção na saúde mental. Então, infelizmente, né, por uma série de questões, ela é uma tendência e eu acho muito difícil, né? Eu gostaria muito, mas acho muito difícil que seja possível controlar isso. O máximo que nós podemos fazer é preservar e ter o governo tomar as devidas ações, né, para poder pensar em estratégias para ir contornando isso. Mas assim, a nossa sociedade, o mundo hoje, o ser humano ele é muito mais estressado, ele é muito mais ocupado, ele está numa situação de estresse constante e a tendência disso é piorar, né? Porque o ser humano está desenvolvendo cada vez mais. Quando ele vê, por exemplo, hoje, a Polícia Federal bloqueando 40 milhões de reais
do José Serra, lá na Suíça, um cara que foi ministro da Saúde, é senador, é deputado, governador, prefeito, quer dizer, quando a população se revolta também com isso, né? E isso vai minando, né, o Anderson? Sim, é toda uma questão social que está envolvida, né? As injustiças, a falta de um plano, de repente até para sair de uma pandemia de uma forma mais organizada, né? Perfeito. E isso gera ainda, em todos nós, né, Alberto, uma sensação assim, nossa, se nem o governo consegue ter uma estratégia para controlar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Isso pode gerar um sentimento de insegurança, e é isso que vai piorando ainda mais a situação. E nesse momento, por exemplo, Campinas hoje retorna para a fase vermelha, né? Dentro desse colorido aí da pandemia da cidade, do laranja, amarelo e tal. Campinas, quando se tinha expectativa de avançar, regrediu, e a gente vivendo essa situação de estar enclausurado e tal. Isso é o digamos assim, um ambiente apropriado para as pessoas mais fragilizadas entrarem em depressão? Com certeza. Agora, não somente agora que tem essas cores, né, tudo pintado, vamos dizer assim, para finalizar, mas para você ter uma ideia, Alberto, no início da pandemia, foi feito um estudo na própria China, né, falando para a gente pensar em saúde mental. E lá no início já foi detectado que 16% da população, tinha 1.210 pessoas na pesquisa, 16% apresentaram sintomas de depressão, o quadro de depressão. 28% estados de ansiedade, 8% estados de estresse. Ou seja, mais de 50% da população lá no início da pandemia já estavam começando o sofrimento por conta de tudo isso. Então, imagine agora que nós estamos nesse ápice, que é tudo isso que está acontecendo. Com certeza, essas pessoas podem entrar em sofrimento constante. Para você ter ideia, alguns antidepressivos até estão em falta. É só para você ver como que as pessoas estão sofrendo psicologicamente com tudo que está acontecendo. Perfeito. E o que a gente pode fazer para prevenir, para minimizar, para ajudar as pessoas? De repente, a gente percebe que tem algumas pessoas assim, começando a entrar nesse sistema e tal. O que é prevenção dentro do aspecto da depressão? Veja só, eu costumo dizer que você tem que levantar de manhã, Alberto, e ter uma meta para aquele dia. Porque quando você tem uma meta, você tem um porquê de estar vivendo aquele dia. Então, você desenha uma meta para você para aquele dia e você vai correr atrás para você conseguir cumprir a meta daquele dia. Pequenas metas diárias já ajudam a prevenir o ócio, o nada, o não fazer nada. Porque se você fica na quarentena, dentro da sua casa, ou preso dentro do seu escritório, e não tem nada além disso, hoje é um dia desorganizado, acordei e agora, você não tem um porquê. Se você não tem um porquê, você vai começar a ter alguns questionamentos, você pode começar a se sentir inútil, né? O que mais contribui para a depressão hoje é a sua sensação de falta de utilidade. Então, você precisa se sentir útil. Então, queira uma rotina diária, pega uma agendinha, pega um caderno, anota quais são os meus 3 principais objetivos de hoje. E o que eu vou fazer para conseguir alcançar esses objetivos, né? Ter essa rotina, inclui nessa rotina alguma coisa que te dá prazer também. Aí a pessoa que tem depressão vai falar, Anderson, mas eu não tenho prazer em nada. Tem uma frase que eu sempre falo, né? A gente não tem que esperar o ânimo surgir para a gente fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa para o ânimo surgir. É o oposto, sabe? E é essa que é a jogada. Você falou uma coisa muito interessante. Como é que é? A gente não tem que fazer alguma coisa. Não, a gente não precisa estar motivado para fazer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa para se motivar. Exato. E é exatamente esse o princípio do tratamento de depressão. A pessoa Olha, você sabe que eu falo muito, Anderson, no futebol, né? Eu sou narrador de futebol. Não é a torcida que põe fogo no time, é o time que põe fogo na torcida. É o contrário. Exatamente. Bom, e agora, quando a pessoa chega e fala para você assim, Anderson, eu não tenho vontade de fazer nada, você vai, peraí, então vem cá que eu preciso te tratar. Você já está num processo de depressão, né? Se a pessoa chega e fala que não está com vontade de fazer nada,
Na verdade, para você ter o diagnóstico de depressão, você precisa se enquadrar lá dentro de cinco sintomas, né? Então, o simples fato de não ter vontade de fazer nada ainda não é suficiente para dizer que você tem depressão. Agora, você não tem vontade de fazer nada, perdeu o prazer, está com problema com insônia, ou hipersonia, que é o oposto, durmo demais, né? Durmo pouco ou durmo demais, como pouco ou como demais, tristeza constante, falta de prazer, tudo isso misturando, ele persistindo por mais de 15 dias, já tem que ligar uma luz vermelha. Entendi. Pensamento Então, também, né? Eu não tenho valor nenhum, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, então tudo isso... Vamos repetir que isso aí é importante. Quais são, assim, os 5 sintomas? São vários sintomas, mas para você mas ter vamos o fazer só 5 aí. diagnóstico... obrigatoriamente, você tem que ter o humor rebaixado ou deprimido, né? Que é a tristeza, a falta de... a ausência de alegria, né? Persistente por mais de 15 dias. Então, estou triste por mais de 15 dias, nunca passa. Ou tem uma pequena variação e volta a tristeza, liga um alerta. Segundo, obrigatório, é a perda de interesse e prazer. Então, você pode ter os dois, né? Ou pode ter um dos dois. Então, eu preciso obrigatoriamente ter um destes dois sintomas para eu poder ir para os próximos, tá? Além disso, perda ou ganho de peso acentuado, né? Insônia ou hipersonia, que é o dormir pouco ou dormir demais, né? Agitação ou retardo psicomotor, que a gente fala, que é a pessoa fica mais lenta ou fica rápida demais, uma agitação física mesmo, né? E comer muito ou não comer nada? Comer? Com respeito à alimentação, procura na comida uma fuga, por exemplo. Geralmente tem os opostos, né? Ou a pessoa começa a comer demais, exageradamente, ou ela deixa de se alimentar da forma correta. E tudo isso contribui, né? Contribui para a gente identificar um sintoma. Tem se sentir inútil, culpa excessiva, tudo é culpa minha, não presta, isso aí foi tudo culpa minha, né? Só para a gente finalizar aqui, quero te fazer uma pergunta. As pessoas também que não sabem trabalhar com o luto, é um caminho também para uma depressão? Com certeza. Um luto mal resolvido, ele pode sim chegar no nível de depressão. Por quê? Qual que é o princípio? Todas as grandes perdas da nossa vida, imagine que você está num casamento lá de 20 anos, por exemplo, né? Se você terminou esse casamento, agora você não sabe mais o que fazer, porque você tinha uma vida, agora você nem sabe como viver fora desse casamento. Então, isso pode ser considerado um processo de luto também, não só a morte, tá, Alberto? Então, todas as grandes perdas podem, sim, terminar em depressão, se a pessoa não tiver a ajuda necessária. Entendi. Você falou assim que tem uns 20 anos de casamento. Então, imagina eu que vou fazer 42. Olha aí. Então, tem que preservar isso aí, Alberto. Preservar, né? Vamos que vamos. Verdade. O Anderson, você tem uma clínica, deixa eu perguntar assim, claro que vocês também não podem fazer propaganda, essa coisa toda, mas quem quiser te encontrar para mais, assim, alguns esclarecimentos e tal, você está nas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar para te questionar? Certo. Eu estou lá no Instagram, @psicólogo Anderson Melo, e eu também tenho a minha página do Facebook, que é o mesmo nome. Só jogar lá na busca psicólogo Anderson Melo, com L só, que a pessoa vai me encontrar para poder conversar. A princípio, eu atendo ali em Campinas, na região do Guanabara, mas agora, no momento de pandemia, por opção minha e por questão de segurança, eu estou atendendo online. Então, tem uma novidade, né? Muita gente nem sabe se tem como, mas sim, tem como você fazer terapia online sem você sair de casa. Então tá bom, Anderson. Gostei muito de falar com você, viu? Muito obrigado aí pela entrevista, Anderson. Excelente, Alberto. Prazerzão estar com você aqui. Obrigado pela oportunidade. Gente, conversei com o Anderson Melo, psicólogo comportamental. Falamos aqui sobre depressão. Eu acho que o assunto foi extremamente importante. Tenho certeza que vocês gostaram. Eu gostei muito. Muito obrigado, portanto, ao Anderson Melo, que é psicólogo comportamental. Obrigado ao Max na mesa de som. Obrigado a Cláudia na produção. Sexta-feira chegou, gente! Sexta-feira tá aí, quer saber? Vou ficar em casa. Abraço a todos e até segunda. Apresentação: Alberto César.
Você ouviu na Rádio Brasil Visão Geral, o seu programa de entrevista. Oferecimento: Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Trabalhando para você viver mais e melhor. Rádio Brasil, 70 anos com você. Todo sábado aqui na Rádio Brasil você confere um resumo dos principais acontecimentos da semana no Panorama Regional. As principais matérias e entrevistas que você não conseguiu ouvir ao longo da semana, a gente reprisa e comenta para você.